Começou cedo por aqui. Partiu? Sono. Quem acorda cedo fica com sono. Quem cedo madruga, né? É. Quem cedo madruga fica com sono. 7 da manhã. Saindo de casa. Começou mais uma etapa de Stock Car. Estamos indo para Cascavel. Bom, ainda estamos no Rio de Janeiro. O sol tá nascendo, tá bonito como sempre. Esse é o Rio, né? Horizonte, sol nascendo. E tá sujo. Red light camera ahead. E é isso, indo para o aeroporto. Galeão. Partiu. Os treinos estão começando agora, carro na pista, não é meu grupo. Meu grupo é daqui a 10 minutos. Vou trocar de roupa, vou mostrar meu cafofo, vem cá. Aqui ó, está no box, vou mostrar um pouquinho de como é que funciona. Esse é meu cantinho. Se a gente consegue fechar aqui pra você entrar. Esse é meu cantinho, fica aqui ó. Sapatilhas, minha mala, roupa anti-chama, lupa, macacão pendurado, tá um só, tem dois no final de semana. Até uns lanchinhos. Capacete, mochila. Esse é meu cantinho, essa é a incrível cama que eu tenho para descansar entre os treinos. Aqui eu dou uma isolada da bagunça ali. Então, esse é meu cantinho para trocar de roupa, para concentrar antes da classificação. Pequeno, o suficiente. Bora. Agora dá licença para trocar de roupa que tem treino. Já devidamente vestido agora, né? Bora trabalhar que vai começar o nosso. As quatro. O balanço você deixou na mão ou passou pra trás? Lá tá 60. Lá tá 61 e pouco. Você passou pra frente um pouco lá. Voltei pra 60. Agora eu vou Na corrida lá, cheguei quase a 60. Kaká, chegamos na metade da temporada, eu diria uma temporada típica, né? Já estamos em setembro e chegando na metade da temporada. Temporada de aprendizado, muito aprendizado, quebras, umas posições maravilhosas, eu diria. Na sua visão, essa foi a minha visão da temporada, a sua visão da temporada. Uma temporada que começa tarde, né? Pelo carro novo e que a gente teve. A gente, eu digo, a categoria como um todo, não só eu, algumas dificuldades de quebras, de confiabilidade do carro. Um processo novo, natural, pelo carro ser novo. Acho que quem está acompanhando por aqui ou por qualquer outro lugar, a Stock Car esse ano tem visto isso. Mas tem cada vez quebrado menos. A gente agora passa por um segundo período que foi pouco falado ainda, mas que é a equalização dos carros. Então, parou de quebrar, mas ainda há uma diferença de performance de motores entre carros, e isso agora precisa ser o foco central da segunda metade da temporada. É uma temporada difícil para todo mundo, mas se eu puxar para o meu ponto de vista único,
uma temporada boa pra gente, porque apesar de não estar entre os primeiros do campeonato, a gente teve performance dos primeiros do campeonato. Não digo que eu fui o único, posso enumerar aqui alguns pilotos, mas vários pilotos tiveram problemas, mas eu tive problema exatamente nas provas que eu estava super bem, né? Eu estava em segundo em São Paulo quando o motor quebrou, eu estava em quarto em Porto Alegre. Fiz um quarto, na outra eu estava em quinto, eu tive problema de turbina, tive problema de caixa de direção. Aqui mesmo em Cascavel, onde a gente está, quando eu estava em oitavo, faltando 3, 4 voltas para terminar, foram várias posições entre os 10 primeiros e tirou a gente a possibilidade de estar ali entre os 5, 6 primeiros do campeonato. Posto isso, é um projeto novo, uma equipe nova, com um companheiro de equipe novo, um ambiente que está funcionando, está harmônico, está em paz, o carro funciona super bem. A gente não tem o maior orçamento da temporada, se bobear, talvez a gente deve ter o orçamento mais enxuto de todas as equipes do grid, e mesmo assim não faltou nada, está tudo lá, o carro está andando bem, as coisas estão bem. Então, o que eu posso fazer de levantamento da primeira temporada é que faltou um pouco de sorte. Não faltou trabalho, não faltou dedicação e não faltou resultado. A gente teve vários resultados muito bons. Mesmo quando calhou de largar atrás, também por quebras ou problemas, o ritmo do carro era sempre positivo. Então, não digo que a gente foi a melhor equipe de todas, nem que deveria estar ganhando o campeonato. O trabalho é para ganhar um campeonato, mas a gente sabe que ali, principalmente a Eurofarma, fez uma certa diferença. Existem outros 3 ou 4 carros muito bons, mas a gente deveria estar ali em sexto, sétimo, quinto no campeonato, pelo desempenho que a gente teve. Então eu acho que o foco central agora da segunda metade da temporada é acertar isso. Que o carro não quebre mais, que eu possa ter um bom motor, que eu não tive um bom motor nas últimas 2 etapas, tive nas 3 primeiras, as 2 últimas eram bem ruins, e que eu possa ter um bom motor como teve no começo do ano e que com isso os resultados possam acontecer. Cascavel talvez não seja a pista ideal para isso. Se eu pegar toda a retrospectiva das nossas 5 primeiras etapas, acho que Cascavel foi a pista que eu mais tive dificuldade de desempenho. A gente tem um carro que freia muito bem, que traciona muito bem, muito eficiente em curva de baixa, e talvez por isso Porto Alegre foi a nossa melhor etapa. Interlagos também, tudo curva de segunda e primeira no miolo, também foi muito bem, mas que a gente não é tão bom em curva de alta. E a gente ficou pecando na primeira etapa que a gente passou aqui, tanto na curva 0 quanto no bacião. 2 décimos em cada uma delas, o que fez a diferença para a gente não brigar tão na frente. Mesmo assim, éramos oitavo, faltando poucas voltas para o final. Mas talvez seja a pista que a gente tenha mais dificuldade, seja a Cascavel. E tem poucas pistas nesse tipo de layout. A gente hoje no Brasil tem mais pistas mais travadas do que pistas rápidas. Então acho que aqui em Tarumã é onde a gente enfrentaria uma dificuldade maior. Tarumã não está no calendário, então ficou para Cascavel. Goiânia também tem ali umas curvas mais rápidas, como a curva 1, mas também não está no calendário esse ano. Então a gente precisa acertar isso só para o ano que vem. Pensando nessa temporada, a gente tem um bom carro, principalmente para as pistas de baixa velocidade. Que eu não tenho tanto tempo de estocar assim, mas fazia tempo que eu não via um dia igual esse, né? Que diazinho, né, cara? E você viu agora que cai no mundo lá fora de novo. Frio, chuva, neblina. Cara, até pelo dia, o positivo é que a gente não teve nenhum acidente, né? Teve alguns treinos. A gente andou super pouco, eu consegui dar 17 voltas na chuva, até nem é tão pouco assim. Deu pra ver que o carro era bom, tinha um probleminha ali no bacião que a gente tem que acertar, eu também, precisei melhorar ali. Mas já deu para identificar que o motor era muito ruim de novo. Por isso a gente está lá trocando. Então, quando a gente está falando aqui, pessoal, tô de olho aqui, pessoal trocando o motor. Mais um motor. E
com dificuldade nessa equalização. E era muita diferença mesmo. Tanto que os engenheiros olharam de primeiro, cara, para e troca. Porque a gente não tem nem como buscar. Ah, é uma bobina, é uma vela, é um não sei o que. Não, o motor não tem desempenho. Confiança de que eu vou pegar um motor bom, cara, difícil saber. Nas primeiras etapas eu tinha um motor super bom. Na primeira etapa Interlagos eu tinha um ótimo motor e ele quebrou. Aí eu recebi um segundo motor que também era muito bom. E a gente andou muito bem em Porto Alegre, andou muito bem. Teve mais uma. Tô me esquecendo aonde. Já estou me esquecendo aonde, mas a gente andou super bem. 2 etapas seguidas. Aqui mesmo em Cascavel. O motor era muito bom. E ele começou a ter problema no Velocitar. E aí já em Minas ele foi muito mal na corrida, apesar da gente ter chegado em 13º. Mas acho que muito limitado pela potência do motor. E aqui, um desastre. A gente está trocando um novo motor. Então a gente andou com 2 motores na temporada muito bons e 2 muito ruins. É jogar a moeda para cima agora para saber o que tá. E eu tive essa conversa com o Rafael, né, que é quem cuida da parte de motor. Falei, olha, a gente tinha um gargalo muito sério e talvez na linha do tempo era realmente o que tinha que ser resolvido, que eram as quebras. Elas foram diminuindo, elas estão diminuindo, o carro está evoluindo, a gente está no caminho certo. A gente agora precisa consertar um segundo gargalo, que é a equalização dos motores. Os carros precisam andar muito perto na reta. Não dá para carros terem 5, 6, 7 km de diferença do mais rápido ao mais lento. E isso na Stock Car é uma diferença que não cabe, porque a gente briga por milésimos e você não pode perder 3, 4, 5 décimos numa volta de potência de motor, que não é a equipe que produz, não é a equipe que cuida, não é ela que prepara e é lacrado, ela não pode mexer. É pegar e colocar no lugar, só. Então estamos com essa preocupação. E no final de semana de tão pouco treino, é difícil de ver se a gente acertou a mão ou não. Então vamos lá, vamos trocar o motor e amanhã, 7h30 da manhã tem treino. E aí vamos ver se melhorou o motorzinho e a gente pode dar uma briga mais pra frente. Vida de surfista amanhã então? Amanhã é dia de surfista, cara. 7h30 não é hora pra o carro de corrida andar, cara. 7h30, tem que estar aqui às 7h, acordar um pouco antes, acordar às 6 horas da manhã. Eu sei que a galera fala, pô, mas eu acordo às 6 horas da manhã pra trabalhar, outro pra pedalar, outro pra pegar onda. Não, mas carro de corrida não anda às 6 da manhã, as corridas de carro de corrida são meio-dia, 2 da tarde, a gente não tá acostumado com isso não. Vou dar uma curiosidade, na Stock, o que é sorteado? Porque assim, a FT é sorteada toda a corrida, o motor é sorteado, como é que funciona isso? A FT não é sorteada, ela é sorteada no começo do ano e você tem a sua, tanto que eu pedi pra eles olharem, porque não é possível que eu vou pro 3º motor. Eu falei, caso não ande, troca minha eletrônica, troca tudo que tem nesse carro, porque alguma coisa não tá funcionando. A gente olhou, até o ferro veio mostrar pra mim ali agora a capa seca, rolamento, tá tudo ok. Mas os motores são sorteados e aí vem junto a própria e-gate, a turbina, o coletor. Os chicotes também são feitos pela categoria. Na verdade é quase tudo feito pela categoria, não pela gente. A gente é muito mais monta do que produz. A gente monta e acerta do que produz. Então pneu é sorteado, um monte de coisa sorteada. E bloqueada pra gente mexer. Então eu posso mexer na altura, na cambagem, na convergência. Eu posso mexer na pressão, nos amortecedores, nos cliques, na asa, no rake, que é a inclinação que o carro dá. Eu tenho um monte de acerto para fazer, mas eu não posso mudar a construção básica do carro. E muitas delas são sorteadas, como é o caso do motor e das turbinas. Esse sorteio acontece na primeira corrida da temporada, certo? O sorteio acontece na primeira corrida da temporada e sempre que você tem algo que não funciona, você pode pedir para trocar e eles mesmo aqui avaliam. Se tem algo que não está funcionando, eles trocam na hora. Mas aí depois já não é mais sorteio. Aí como é que funciona assim? Eu quero trocar, eu vou dar o A ou B pro Cacá, o motor, por exemplo. Não é um sorteio, mas é meio que uma ordem lá. Os motores têm uma numeração e segue uma ordem lá no caminhão. Então, fui lá agora, eu peguei, eu acho que o motor 51 que veio. Se alguém tiver dificuldade amanhã ou daqui a pouco, vai lá e vai pegar o 52. E o próximo vai pegar o 53. Tá. Então é uma ordem, eles deveriam ter uma ficha de equalização dos motores, que é a nossa grande reclamação hoje. A gente não sente que os motores estão 100% equalizados. Não há uma má vontade em nenhum destino. A gente veio, como os motores tiveram alguns problemas, a gente viu que pilotos tiveram motores muito bons nas etapas, depois na outra o motor acabou tendo um problema, foi substituído, já não andou tão bem, como foi o meu caso. Eu tive um motor muito bom nas 3 primeiras etapas e um não tão bom nas últimas 2. E tem acontecido com muitos pilotos isso, e faz com que tenha uma mudança de desempenho bem grande entre os pilotos. A gente tem visto isso e eu acho que agora é o próximo passo, né? O primeiro passo era parar de quebrar. Acho que o próximo passo agora é equalizar melhor, o que vai ser um desafio, equalizar turbina.
Sempre foi, em todas as categorias do mundo, equalizar perfeitamente turbina é muito, muito, muito difícil. Vai ver alguém que é de casa, que é de preparação, que entende pra caramba, não, que isso, não é? Cara, as nossas diferenças são mínimas, meio quilômetro conta, 1 quilômetro conta. A gente briga por milésimos de segundo. Às vezes 2 décimos de segundo faz a diferença entre você largar em 20º ou ser 12º. E 12º, sempre fala que larga na pole de sábado pode ganhar a corrida. Então entre você chegar em 20º e uma vitória, são 2 décimos de segundo. E às vezes o motor 1,5 km mais lento do que o outro, são esses 2 décimos de segundo. Então todos os parâmetros tem que estar muito, 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 muito equalizado. E é muito difícil. Então não é de propósito, é muito difícil fazer isso. E com motores turbos é ainda mais difícil, porque você tem um novo parâmetro, que não é só o target da turbina, o quanto ela chega de potência, mas o tempo que ela leva para chegar lá. Então o torque que aquilo gera, a potência que aquilo gera na hora que você dá o pé, a resposta que você ainda tem. E então você vai botando mais parâmetros ainda para desequalizar. São muitas variáveis, né, numa turbina. Carro de corrida são sempre muitas variáveis, é sempre um cobertor curto, você puxa de um lado, perde do outro. Mas óbvio que a gente também erra nas coisas que a gente tem controle. E geralmente a gente fica um pouco mais chateado quando erram nas coisas que a gente não tem controle. Mas acontece, é difícil. E eu acho que é a grande missão deles, e vai ser de bater palma de pé, eles conseguirem equalizar 32 motores turbos. Como eu falei, eu já corri em campeonatos turbos. No Linea, na Super TC 2000. E também foi um drama equalizar. É difícil, não é uma tarefa fácil. Bom E aí, dia, meu senhor amor? Carlos. Bom dia. Como vai, senhor? Cedo, né? Cedo. Mas continuamos. Nublado. Nublado. Não é nublado, né? A névoa que não vai embora. Frio, cedo. Cara, que final de semanazinho complicado, né? Falei ontem. Cara, complicado. Marcaram esse treino para 7h30 da manhã. Ontem, 7h30 da manhã, não tinha condição nenhuma, mas era a esperança da gente poder andar um pouco. Tive problema no motor, eu não dei nenhuma volta na pista seca. Tá frio, a gente tem problema de aquecimento de pneu. Pra gente era importantíssimo andar, tentar descobrir alguma coisa. Senão a gente vai de novo super bem na corrida, mas a tendência é que vai super mal na classificação e a gente quer melhorar. E óbvio vai ter que ver se o motor novo funciona. Então, não andar direto para a classificação é um golpe muito duro pra gente. Muito, muito duro. Se tá um final de semana que tá dando tudo errado, por enquanto é esse. Vamos ver. Eu vou trocar de roupa lá, como se a pista fosse abrir, para ver se isso melhora a energia do negócio e a pista abre. Tá complicado. Minhas curiosidades. Tipo, se manter o carro ligado, alguma coisa te ajudaria? Tipo assim, esquentar ou ele esquenta muito rápido? Não. O que esquenta mais é o freio. E aí, obviamente, quando você acopla ali a roda com o pneu, depois que o freio tá muito quente, quando você tá andando, a temperatura ela vem, ela expande e aí esquenta o pneu muito mais rápido. Quando você sai direto para a classificação com um frio desse, que o carro tá 12, 14 horas desligado, tá tudo gelado, o pneu demora muito mais a esquentar também, porque o conjunto tá todo frio. Você não tem ali os escapes quente passando, o motor, o câmbio, o freio. Isso tudo ajuda o pneu a ganhar a temperatura mais rápido. 7h40 até 7h40 direção de prova. Isso que vocês testemunham, né? Que não há a menor condição. É isso, alto-falante falando que não tem condição. E sistema de aquecimento de pneu é muito caro, Kaká? Que nem assim, Não. Eu sei que na Endurance você pode, que você coloca. A gente tinha aqui o sistema de aquecimento de pneu, não é tão caro, mas eles por algum motivo decidiram tirar. Era legal, cara, tem no mundo inteiro, por quê? Os pneus funcionam bem acima dos 80 graus. Abaixo dos 50 graus, 55, 60, eles praticamente não funcionam. Então é uma borracha que precisa de temperatura para ela ganhar a dureza necessária para você ter aderência. É diferente do teu pneu de rua. E quando ele está muito frio,
parece um taco de madeira, você não tem aderência nenhuma. Quando a gente fala em performance, que a gente está falando em milésimos de segundo na classificação, décimos de segundo, um pneu duro ele vai ser 2 segundos mais lento. Aí na volta seguinte ele é 1 segundo mais lento, na volta seguinte ele é meio segundo mais lento e aí ele entra na temperatura. Então quanto mais rápido você entra na temperatura. Só que se você tem um carro que tem um problema de aquecimento, você tem dificuldade em aquecer, um setup que tem dificuldade em aquecer, quando você atinge a temperatura correta, o nível de borracha você já gastou um pouco. Então você nunca tem aquele pico de performance ideal. Então quem consegue, no nível de borracha, na pressão certa e na temperatura certa casar, é o cara que consegue classificar às vezes muito melhor. E nem sempre tem o melhor carro de corrida. Então às vezes você vê um cara que classifica super bem, mas na corrida não anda tão bem. Porque alguns carros precisam de mais voltas, então você também precisa sair com a libra muito baixa, o que não ajuda a performance. Porque quando o ar vai esquentando, você vai aumentando a pressão do pneu. Você sai muito baixo porque você vai ganhando temperatura e a pressão vai subindo. Se você atinge ela mais rápido, você já sai com uma pressão mais perto do ideal. Ou seja, na primeira volta você tem melhor borracha, já tem a temperatura e a pressão está ideal. Se você tem esse problema, você tem que sair com a pressão muito baixa, porque se você sabe que você só vai ter a temperatura certa na terceira volta, você também só precisa da pressão certa na terceira volta. E fica mais difícil ainda de você acertar o target, que a gente chama o ponto da pressão com temperatura e a quantidade de borracha. Então é um segredo, a classificação é um segredo complicado. Na Fórmula 1 quem acompanha vê isso também, muitas vezes a Ferrari faz uma pole e depois a McLaren arrebenta na corrida. Um Verstappen às vezes faz uma pole e depois não consegue acompanhar na corrida. Classificação e corrida são 2 bichos completamente diferentes. Você de novo. Vamos no escuro? Classificação direta. É o que a gente não queria, vem falando aqui. Sem treinar, sem ter dado uma volta na pista seca. E a gente tem essa questão aí da classificação. Vamos ver. Trocamos o motor, não testamos o motor novo. É um final de semana, como já falei, não tá fácil. Talvez eu esteja até menos irritado do que nos outros. Estou aqui rindo porque não tem o que fazer. Situações que fugiram ao controle. Então vamos embora. No escuro, sem saber como funciona o motor, sem testar, direto pro quali. As equipes, os carros andaram pouco, a gente tem uma situação de muita neblina aqui em Cascavel ontem, parte da programação não foi cumprida ontem por conta da neblina e falta de visibilidade na pista. Hoje pela manhã havia a previsão de um treino por volta das 7h30 da manhã e não aconteceu esse treino por conta da neblina, mas agora, horário do quali, você já vai vendo aí pelas imagens, o sol já vai brilhando, a temperatura já vai subindo, porque a gente amanheceu com 10 graus de temperatura aqui em Cascavel e muita neblina, e agora a temperatura já vai subindo. O P10 passou aqui do 021, voltou daí. P11 foi Salas, 12 você, 13 no 14 o Couto e Ricardinho Maurício Guinness. O motor realmente está devendo. Quase não botei quente já. Ficou de quarta, vai lá em cima. Com a televisão. Eu fiz de segunda e fiz de terceira, 2 vezes diferente. Eu quase fui de quarta até em cima, botei quinta aqui teimoso. Subiu as luzes e não vai. Pelas PPs da corrida sprint. Onda. Uma corrida que tem 30 minutos. E aí o box. Vou te falar, tudo bem, tem mais combustível, mas não é muito rápido.
Falta 50 anos. Nossa. Esse ano cedo. Subindo, quase o Aerofarma tava atrás de mim. Tirou o pé. Sim. Ele tirou o pé do meu rapaz. Tirou 3 carros. Eu quase não botei quinta, terra quadrada. Fui de quarta até lá em cima. Essa também, se estiver muito longe, assim. Sabe? Tem uma junção, na reta oposta tem uma junção no asfalto. Antes era quinta antes daquilo, depois virou quinta em cima daquilo, na classificação foi quinta ali. Eu passei pra vir tentar, eu vi até de quarta até entrar no box. Eu ia botar quinta 200 reais. Por isso que eu te falei no rádio, ó, pior. Ah, não vi que era pior, vi que era. Isso é prova que é errado, né? Porque eu não posso tomar um chicote. Nossa, é bonito, né? Não tá falhando, não inverti os dois. Ou os caras na hora de plugar o computador. Começa a ir para um outro lado, cara. Não tem como trocar 5 motores na nenhuma opção. Ana desvia dos caras na reta, fica vendo. Desceu 2 retas e ele vai descer 2 retas, vou parar um pouco dele. Como é que é? Para São Paulo aperta esse motor não dá. Olha aí. Já ensinei pra ele. Vai um recado pra vocês aí também. Pessoas pessimistas são mais felizes. E é uma pesquisa, isso é sério, tá? Os otimistas tendem a ser mais ansiosos e mais infelizes porque eles se frustram mais. E estão esperando sempre o melhor. E é do mundo. O melhor raramente acontece. Geralmente, a lei de Murphy impera muito mais. Porque são 2 espaçadores, um de fora que segura a capa de fora do rolamento e um no meio do eixo que segura a parte do meio do rolamento, entendeu? Então acho que para isso a gente teria que ter calço no do meio. É o do meio? No do meio, isso. Que aí sim você consegue. Você consegue apertar mais arrochar e não dá tanta precarga. Porque como eles são axial, conforme você vai apertando o meio, eles vão para cima das esferas. E aí, vamos ficar nessa aqui? Kaká, qual que é a filosofia do Bernardo, cara? Ele diz que não consegue construir 2 carros iguais com a tecnologia de hoje. Como é que fizeram 2 pirâmides na época? Pra ele é um extraterrestre, mas pode perguntar pra ele, sério. E mais, apareceu uma gravura, que é um homem meio que pássaro com uma bolsinha. A mesma gravura no Peru e no Egito, 5 mil anos atrás, que nem dava pra ir pra um lugar pro outro. A mesma gravura feita na pedra. Ele fala que certeza que veio alguém e fez essa porra. Pergunta pra ele. É melhor a gente nem descobrir, meu irmão. É melhor nem pensar nisso.
Na hora que os caras chegarem aí, fudeu, mano. Ele tá puro, hein? Ele tá puro, hein? São 9 horas da manhã, tá puro. Que loucura, hein? A neblina dá Eu uma acho que é isso. torteada. Abstinência de treino, mano. É a fumaça da neblina? Eu preciso, ao contrário, eu preciso do cheiro da gasolina, cara. Se ele quiser fechar o autódromo e não ter corrida, ele pode. Aliás, é um absurdo. Um absurdo o autódromo não ter o seu nome. Isso aí já deu muita briga. É um absurdo o autódromo não ter o seu nome. Eu vou entrar com a petição. Seu Pedro, e aí? Não, aí as coisas boas da vida é vir aí ver os amigos famosos, que nem o Kaká e tantos outros que eu tenho, e vim aqui no evento desse, esse público maravilhoso. Isso é a Cascavel que eu sempre sonhei, como cidadão e como piloto. Isso está acontecendo. Eu sou um cara muito feliz e muito alegre por estar vivendo esse momento. Kaká, se tivesse que fazer uma lista de compras no final de semana, o que você mudou tudo nesse carro nesse final de semana, cara? A gente mudou tudo no carro. Tudo buscando velocidade, o carro não é ruim. De curva, como não foi ruim no começo do ano inteiro. A gente andou muito bem o ano inteiro. A categoria vem eliminando as quebras. Isso a gente acabou quebrando em momentos cruciais de bons resultados, mas a gente andou bem o ano inteiro. Só que lá em Minas o nosso motor já começou a não andar e aqui é um desastre. A gente é sempre o motor mais lento e muito mais lento em todas as retas. E não é motor, tipo, é velocidade, mas a gente já tá no quarto, quinto motor, não é possível que seja motor. E aí tem muito na internet, né? Quando a gente posta, aparece os entendidos da internet. Não, olha não sei o que, olha a aerodinâmica, olha. Cara, óbvio que a gente olha tudo, a gente é profissional. Então já trocaram junto com os motores, sempre trocou a turbina, o corpo de injeção, a gente já trocou chicote, já trocou eletrônica 2 vezes, já trocamos intercooler, já trocamos a tubulação, agora a gente trocou a embreagem, já trocamos as pinças de freio para ver se ela não estava encostando. Agora a gente trocou, além da embreagem, a gente trocou alguns rolamentos, trocou o regulador de combustível, trocou a tubulação que vai para do intercooler. Estamos trocando tudo, mas por enquanto nada resolve. É difícil, às vezes, assim, é difícil as pessoas talvez entenderem a importância do motor dentro de uma Stock Car. Quando você faz um motor desse para rua, uma preparação, cara, obviamente ninguém sente a menor diferença se você tem um pouquinho, 2 km ou 3 km a mais de final. Quando você vai para um track day, mas a galera que assiste aqui faz track day. Cara, de novo, 2 ou 3 décimos no track day. Geralmente os carros estão com sobrepotência, pneus que não são completamente slicks ou não são muito bons, então não consegue despejar toda a potência no asfalto da mesma maneira. Então isso tudo também o cara não percebe. Então, Kaká, mas os caras são especialistas de fazer arrancada que fazer eletrônica. Cara, na arrancada, 1/10 em 400 metros não é tanta coisa, é muita coisa. O cara fala, não, como não é? Sim, eu sei que é, mas, né, a gente num circuito de 4.000 metros, a gente tem 6, 7, 8 arrancadas por volta, e se a cada 400 metros de reta eu tomo 1/10, Cascavel a gente tem uma reta do box, tem a reta depois do Bacião, depois tem a reta subindo lá para a quadrada, depois tem a reta descendo. Aqui com uma pista curta a gente tem 4 retas, e se é 1/10, 1/10/25 a cada reta dessa, é meio segundo na volta. E meio segundo na Stock Car são praticamente 20 posições no grid. É o que difere do 20º ao pole. Então, sem esses 4, 5 km de reta, esse 1/10, 1/10/5 a cada reta, fazem um carro com potencial de ser pole position largar em 20º. Ou com um carro potencial de largar em 6º e 7º, largar em 25º, que eu acho que é mais o nosso caso. Então, é a grande diferença entre a gente ter largado em São Paulo, em 3º, da gente ter largado em Porto Alegre, em 6º. A nossa grande diferença hoje de largar em 25º ou 21º, como foi Minas, é o motor, que não funcionou nas últimas 2 etapas. O carro é exatamente o mesmo. Então, por isso, tanta dor de cabeça, tanto trabalho para tentar consertar o motor. O motor, quando eu digo a velocidade, a gente simplifica para todo mundo entender. O motor é
é tudo que gera potência no carro. Sentar em 25º ali, foda. Cara, largar de 25º com um bom carro é legal, é animador, você faz uma boa prova. No Velocitar a gente largou de trás, mas por outro motivo, porque o incêndio no carro do Elinho, eu não consegui dar a volta. E aí você avança, de 26º até 13º, passando todo mundo. Mas quando você larga em 25º, sendo o carro mais lento de reta, a cada reta você tem que se defender e não atacar. Porque o cara que trás está mais rápido que você. Quando está no meio do bolo, que você não pode ir na curva mais rápido porque tem alguém na sua frente, você entra na reta com alguém colado e aí você tem que se defender. Quem é mais rápido de reta. Então passa a ser uma corrida muito chata, exaustiva até, de defesa, e muito mais na tática ou na espera de quebra de outros carros para avançar na posição. Não sou só eu, alguns carros estão jogando de motor hoje, mas nenhum deles tão crítico quanto o meu de velocidade. Eu vi pilotos reclamando do motor, andando 2, 3 km mais rápido que eu na reta. Mas são pilotos que querem ganhar a prova, então ninguém está satisfeito. A minha velocidade mais rápida da corrida de ontem foi quase 9 km mais lenta do que a velocidade mais rápida da corrida. É um mundo. Marcha até lá em cima agora. Aí faz, põe terceira na quadrada, que faz terceira, que antes de a turbo, eu ponho terceira. Até a próxima, não tem potência nenhuma. Nada. Tá pior do que tava. Faz o menor sentido largar no meio do bolo assim. É igual o outro. Entendi. A pressão tá onde deveria. Aqui, ó, os altos em cima, o erro baixo. Deixa eu olhar mais coisas aqui, tipo, bate-olho assim. Bota a minha volta, vou pedir. A volta do Armap, uma volta de agora, por favor. Tem que é de agora. Mais cedo. Eu tomo um monte, vou dar um monte, vou dar uma nova. Não tem aqui, ó. Não tem potência, vai. Vou de box. Ok, box. Quantos quilômetros tá dando? 4. Ó, eu tô 4 quilômetros mais lento do que eu tava no Armap. Eu já era o mais lento de todos. Box fechado! Não, eu vou de 4. Box fechado! Foi da marcha. Não. E eu saí igual, não saí não? Sim. Fiz igual. Muito parecido, né? A diferença que era de ar pra agora. Não é o lugar que eu queria estar. Estou sentado dentro do meu box, todos os carros no grid, não conseguimos ir. Continua o problema, agora a categoria pediu para eu trocar som da lambda e os bicos injetores. Você filmar lá, você vai ver todo mundo trabalhando no carro, na frente do carro, tentando que a gente tenha tempo para largar. Então, vamos largar do box, último lugar do box. E o carro ainda estava 4 km ainda mais lento do que nos treinos de reta e impraticável. É triste um final de semana praticamente jogado fora. Os patrocinadores, a torcida, o trabalho envolvido e o trabalho da própria equipe, que é magnífico. O que a gente tem que guardar na memória são as primeiras etapas do ano que foram muito boas. E debulhar esse carro na oficina e que a próxima etapa ele volte a ser como ele foi durante o ano inteiro. Vão ter que largar da última fila justamente Felipe Massa e Cacá Bueno. Felipe Massa e Cacá Bueno vão ter que largar lá da última fila. Depois a gente andou com o meu velho da vida ontem.
O carro não tinha esse peça. Quando eu fui lá hoje de manhã, o carro não tinha assim, você tinha coisa lá no carro. Só foi trocando pneu. Bom, quem acompanhou até aqui, não foi um vlog feliz, né? Sei que em alguns momentos parece até que a gente jogou a toalha, tipo, nem tava bravo, nem se importava. Tô envergonhado. A palavra hoje é pedir desculpa pelo que a gente entregou. A culpa não é nossa, mas no final das contas é o carro que tá lá, é nosso. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu pensei em abandonar a corrida e agora, sinceramente, cabeça mais fria, eu acho que eu deveria ter abandonado a corrida no meio da corrida. Como todo mundo marca ponto, eu quis ficar na pista, porque às vezes quebra alguém, faz um ponto a mais, um ponto a menos. Mas era evidente o nosso problema, eu tive que largar do boxe, não tinha velocidade. Então eu fiquei dando volta. A verdade é essa, eu não corri, fiquei dando volta. Esperando os erros dos outros, a quebra dos outros, a batida dos outros, simplesmente dando volta. E não é isso que o meu público merece, não é isso que meus patrocinadores merecem. Eu acho que não é isso que eu mereço também. Mas a gente andou super bem no começo do ano, então é desmontar o carro e fazer de novo. O que eu já conversei com a equipe é sem remendo. A gente construiu esse carro em 15 dias, então a gente vai construir de novo. É botar tudo no chão, tudo. Toda a porta e parafuso, tudo no chão e fazer o carro de novo. E agora, confraternizem-se primeiro no